Malta, bom dia, alegria. Bem-vindos a mais esta live dos hábitos mais saudáveis, ok? Das manhãs mais incríveis, do autoconhecimento, da transformação. Sou Luís Paulo, Life Coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância e da transformação. Hoje temos um tema incrível que é carruagem. Ficas a pensar, o que é que será isto? A carruagem? Vamos de comboio? Então, a linha que conduz a nossa vida leva-nos à frustração, ao desgaste e ao esgotamento. Se procurarmos diariamente impressionar os outros com tudo o que fazemos. Levar-nos à alegria, à felicidade e ao preenchimento se procurarmos fazer a diferença e criar impacto positivo na vida dos outros. Em que registro, em que direção tu estás a ir? Queres impressionar as pessoas? O que é que tu pretendes? Ou queres levar alegria, boa disposição e inspiração aos outros? Realmente uma das coisas que eu tenho aprendido, a minha máxima é sempre ser feliz e faz os outros ainda mais felizes. E quando faço isso, faço sem espera nada em troca. De certeza que isto é esta segunda opção, ok? Porque eu vou me sentir útil, vou alegrar as pessoas, vou inspirar, vou fazer com que elas ouçam alguma palavra, algum ensinamento, alguma partilha que possa fazer mesmo transformação na vida dos outros. Então, a qualquer momento podemos descarrilar e encarrilar numa nova linha. A qualquer momento, por vezes, precisamos de saltar da carruagem em andamento e, por vezes, de acelerar para apanhar a carruagem certa. Por vezes, precisamos dizer não. Portanto, não quero parar nesta estação. Quantas e quantas vezes? É engraçado como uma vez foi um evento no casino, um evento de desenvolvimento pessoal, em que eu falei nisso a pessoas que estavam comigo, que foram comigo. Bom dia, já está na tamargueira. É às 10h30, certo? Então, eu disse a essas pessoas, olha, eu sou o maquinista, vou na locomotiva, vou transportar estas carruagens todas atrás de mim. E estas carruagens que estão ligadas a mim têm sempre as portas abertas. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser sair, também está tudo certo. Portanto, as pessoas na nossa vida têm essa liberdade. E é importante nós darmos essa liberdade, transmitirmos isto, segurança, em que eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te apoiar. Isto é mesmo como os nossos clientes. Portanto, eu sou a locomotiva e deixo as pessoas entrar na minha locomotiva, portanto, na minha carruagem. E as pessoas são livres de continuarem a fazer terapias comigo, são livres de continuar a fazer as palestras que eu faço, os retiros que vou fazer agora em setembro, os concertos de taças tibetanas e gongos, os meus programas, plano 90 dias, plano 66 dias, plano 30 dias, ou então o plano 365 dias. Neste caso foi 366. Então, é isto, malta. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Há pessoas que querem ser ajudadas, outras não, outras ainda não estão no seu tempo. Quantas e quantas pessoas que cruzaram a minha vida não estavam preparadas para receber o que eu tinha para lhes dar, mas passados 6 anos, elas voltaram. Portanto, nós não devemos ficar magoados, nem tristes, nem desapontados quando as pessoas vão sair do nosso círculo de influência. Isto acontece porquê? Engraçado, estava a preparar isso ontem, no final da minha aula, na praia,
E estava a dizer, as minhas alunas do antigamente não estão nas minhas aulas. E eu pensei assim, ok, eu sei que algumas não podem mesmo por motivos de saúde, mas também há outras que não eram, precisavam da minha energia, precisavam da minha presença, precisavam da minha existência naquele tempo. E depois, porque precisavam algo de mim, depois de receberem esse algo de mim, seguiram viagem, seguiram outros caminhos. E eu fico agora feliz porque ontem e este mês, onde tinha tantas alunas minhas como antigamente, e agora tenho novas, tenho outras, em que são mesmo good vibes. Elas vão a todas e estão super felizes e abraçamos no final e partilhamos e estão ali para me escutar. E muitas não estavam para me escutar. Faziam aula e ia-se embora e pronto. E depois, se calhar, algumas delas criticavam, falavam mal. Portanto, na vida é um bocado assim. A natureza faz a seleção natural das pessoas. Quando a tua vibe está cada vez mais elevada, tu vais atrair pessoas da tua vibe. Quando a tua vibração, a tua vibe está um bocadinho em baixo, não quer dizer que esteja muito em baixo, que esteja ramo, não está lá em cima. O que é que acontece? Atraímos um bocadinho esse tipo de pessoas. Mas quando começamos a elevar a nossa vibração, as nossas palavras, a nossa energia, a nossa boa disposição, a nossa alegria, começa a contagiar pessoas novas, começa a incomodar algumas pessoas, portanto, e está tudo certo. Portanto, não fiques triste quando perdeste amigos, quando perdes amigos, ou quando saem algumas pessoas que são tuas amigas, ou numa relação, seja quem for. Abre espaço para outras novas. Para outras novas e melhor. Ok? Então, assumimos de forma confiante a nossa decisão quando sentimos o quanto valemos. Quanto valemos, então? Quanto é que tu achas que tu vales? Engraçado que ontem estive a dar uma aula das 21h30 até às 11h10 e estava a partilhar isto que realmente para mim faz mesmo muito sentido. Em que realmente nós chegamos a uma altura da nossa vida que começamos a fazer coisas diferentes. E houve uma aluna que me pediu para passar aquela música dos One Direction, Story of My Life. E eu estava a partilhar isso com as pessoas. Olha, vocês têm que fazer um marco na vida, têm que deixar algum legado, têm que deixar algo às pessoas, têm que partilhar, têm que dar a conhecer às pessoas. E estavam só ali naquela aula 3 alunas, pronto, 3 pessoas que já me conheciam. As outras nunca até tinham feito samba, nunca tinham feito samba. E eu estava a partilhar o seguinte, havia lá uma miudita que estava a dançar e eu disse assim para ela, tu tens mesmo estilo de modelo, tu já fazes passarelas. E depois perguntei à mãe quando estava a partilhar isto. E a mãe disse sim, já fez passarela. Portanto, a miúda, sem nunca falar comigo, sem nunca dizer uma palavra, sem dar-me a conhecer quem ela era, através da expressão corporal, através dos movimentos, eu consegui perceber algumas coisas da vida dela. Então, é importante tu poderes partilhar com outras pessoas. Com as pessoas. Mesmo que sejam desconhecidas. Um bocadinho quem tu és. Porque é importante a ver se consegues perceber. É importante eu olhar para essa pessoa e dizer, olha, tu és incrível, tu és simpática, tu és inteligente, tu és corajosa, tu és uma simpatia, tu és empática, sei lá. Podemos definir a pessoa ali com vários adjetivos. Mas eu só consigo fazer isso se essa pessoa falar comigo, se der a conhecer um bocadinho, um pouco dela. Então é isto que nós temos que fazer, ok? Temos que fazer isto.
temos que nos dar a conhecer. Para as pessoas até às vezes darem algumas dicas fantásticas. Eu quando fiz uma formação que foi uma formação no digital, em que tínhamos que fazer um trabalho inicial, tínhamos que enviar 30 mensagens a 30 pessoas amigas assim que a gente goste e que saiba que venham boas coisas delas, e perguntar o que é que eu sou, como é que tu me vês, o que é que eu sou para ti. E houve uma pessoa incrível que só conheceu nos ativadores da Nova Era, em que nós fomos até Lisboa. Ele veio no carro, veio 4 pessoas de Aveiro e fomos até Lisboa ao evento presencial da Inês Gaia. E só tivemos presencialmente nesse dia, no carro, no almoço, no final, no regresso, e enviei-lhe essas perguntas. E ela disse assim: olha, Luís Paulo, pelo pouco que te conheço, pelo conhecimento que tu tens e pela tua sabedoria, pelo que tu transmites, eu acho que devias pensar em fazer retiro. E é engraçado, agora eu, Luís Paulo, no passado praticamente um ano, estou a tirar essa formação e vou fazer retiros. Vou começar a ser facilitador de retiros. É só para tu ver que nós só temos a ganhar se dermos a conhecer quem nós somos. Se convivemos com pessoas, se transmitirmos o nosso carisma, a nossa energia, a nossa vibração, os nossos pensamentos. Então é importante, fundamental, poderes fazer isso. Poderes todos os dias. Por isso é que eu acabo por ser, se calhar, um bocado diferente. As minhas aulas que dou, eu partilho qualquer coisa, dou-me a conhecer de alguma maneira, para também as pessoas poderem identificar-se mais, se possível, não é? Comigo. Para não ser aquela coisa, porque senão elas pensam assim: ele é assim, é assado. Às vezes é uma suposição, é um feeling, é uma perspectiva. Portanto, eu recordo-me, e partilhei isto ontem num almoço que tive com pessoas amigas, que eu recordo-me perfeitamente quando eu era adolescente e convivia muito com as mulheres, com as raparigas. Portanto, o meu ciclo de amigos era mais feminino, mas brincava com os meus colegas, jogava a bola, jogava desportos, não é? Mas conversava, ou melhor, tinha conversas mais com as meninas, porque nessa altura os rapazes não tínhamos esse tipo de conversas. Não conversámos, era mais atividade física. E havia muitas raparigas que não estavam habituadas a ter uma pessoa, se calhar, a dedicar só tempo a ela, estar ali na conversa. Então muitas raparigas achavam que eu se calhar queria mais qualquer coisa. Elas se calhar pensavam que eu gostava delas. Se calhar não tinha coragem de dizer: olha, gosto de ti, ou quero namorar contigo. E não era nada disso. Que depois eu comecei a sentir que tinha me proteger, que tinha que criar assim uma certa barreira, uma certa distância para isso não voltar a acontecer. Para eu também não fazer despertar noutra pessoa isso. E eu sei que, como instrutor no início, eu criava um bocadinho essa barreira. Para não ver essa coisa, a proximidade, portanto, aproximação. Então, às vezes, as pessoas podem ter ideias erradas nossas. Podem dizer: ele é muito convencido, ele é empenhado, não sei o quê, não sei o que mais. Certo? Agora estou eu a justificar, agora quem me conhece sabe que eu já não sou isso. E está tudo certo. Portanto, o que eu posso dizer é que na vida nós temos que, se possível, não criar barreiras, não criar armaduras, não criar muros entre as pessoas. Ser aquilo que nós somos e pronto. Ok? Então, em alguns momentos da nossa vida deixamos o nosso valor, que o nosso valor dependa daquilo que temos.
Em alguns momentos da nossa vida duvidamos do nosso valor. Simplesmente porque caímos na armadilha de esperar que alguém nos o diga. Isto é para realmente refletir. Ninguém te consegue dizer o quanto vales. E é verdade. Mas as pessoas assim mais próximas são aquelas que dizem mesmo as verdades. Aquelas que às vezes te dizem coisas até que se calhar não gostas. Coisas que se calhar não é qualquer pessoa que consegue dizer. Não fiques magoado com essa pessoa. É porque ela está a dizer realmente o que sente. E se tu sentires que se calhar tem razão, só tens que agradecer. Para tu melhorares um bocadinho. Para mudar se achares que deve ser isso. Para mudar. Ninguém te consegue dizer o quanto vales, certo? Ninguém te consegue dizer o que decidir. Portanto, quem és tu que tens que saber qual é a direção. Se vais para a direita, se vais para a esquerda. Se vais mudar de trabalho. Se vais mudar de cidade. Se estás bem ou não numa relação. És tu que decides. Porque às vezes quando tu vais pelo que os outros dizem, às vezes vais-te dar mal. Porque se calhar vais-te arrepender. E às vezes, se calhar, a pessoa assim, pá, é melhor ir para ali, fazer aquilo e tal. E depois essa pessoa até sai da tua vida e desaparece e tu vais e depois dás com uma cabeçada na parede, coisa corre mal. E essa pessoa já não está ao teu lado, já não te vai, se calhar, dar apoio. E se calhar vais-te arrepender porque tomaste uma decisão, decidiste pelos outros e não por ti. Então é importante, tu decidires. Porque não podes passar a batata quente nem a culpa para ninguém. Tu és responsável pela tua vida. Há uma coisa que é isso. Troca a culpa pela responsabilidade. Muitas vezes nós não queremos ser responsáveis e passamos a batata quente, né, aos outros. Esperamos que os outros decidam por nós. E eu falei isto há dias. Quando tu não tomas uma decisão, é assim. Uma pessoa toma sempre uma decisão. Por exemplo, se tu tomares uma decisão e ires em frente, ou ires para a direita, para a esquerda, tomaste uma decisão. Se não fizeres nada, se preferes não tomar uma decisão, é uma escolha, também estás a tomar uma decisão. Portanto, ires para a frente ou ficares parado, é uma decisão. Certo? Portanto, mais uma vez, ninguém te consegue dizer o quanto vales, ninguém te consegue dizer o que decidir, ninguém te consegue dizer quem és. És tu que tens de o descobrir. Às vezes as pessoas dizem, tu és isto, tu és aquilo. Tu tens que descobrir por ti próprio. Por isso é que estas lives, por isso o autoconhecimento é fundamental para a tua vida. Porque o autoconhecimento é tudo, saberes quem tu és. Descobrires os teus valores. Descobrires as tuas vulnerabilidades. Ser vulnerável nisto. Se calhar sou fraco nisto. Se calhar não sou tão bom nisto. E é importante tu saberes essa vulnerabilidade. E ser vulnerável é coragem. Engraçado, ouvi um documentário, portanto um programa na Netflix, em que houve um estudo que fizeram aos militares. Que nós achamos que os militares, ou os bombeiros, por exemplo os bombeiros, né, que são corajosos. E eles são corajosos, mas também são muito vulneráveis. Têm muita vulnerabilidade. Portanto, nós achamos que essas pessoas que são oradores, que estão em cima do palco, são corajosos e pronto, não têm medo. Todos eles têm medo. Só que a coragem é mais forte e maior que o medo. Arriscam a sua vida. Eles arriscam, eles vão, têm uma missão, têm uma missão por trás, têm um objetivo, têm uma motivação, têm um motivo por trás. Tenta perceber. Eu todos os dias faço esta live, portanto, curiosamente, hoje estou a fazer às 10 da manhã, porque
porque houve aqui um problema no cabo da alimentação do iPad. Tive que comprar um cabo novo, por isso é que não fiz lá às 7h15. Portanto, eu tenho uma missão por trás para estar a fazer estas lives. Também tenho vulnerabilidade, portanto, eu podia estar a fazer outras coisas, mas prefiro, tenho prioridades, tenho escolhas. Portanto, há momentos que se calhar uma pessoa pode não apetecer, portanto, essa fase já passou. Eu sei que já estamos quase em 300 lives. Houve momentos que não me apetecia fazer, no sentido, havia aqui desafios na minha vida pessoal que me fizeram às vezes não conseguir fazer. E agora sinto que vocês não têm culpa disso e vocês não merecem isso, e eu estarei sempre aqui, sempre que possível. E eu, quando vou, por exemplo, dar as minhas aulas no fitness, portanto, de zumba, no ginásio, achas que alguma vez eu não ia dar uma aula porque tinha tido assim uma chatice pessoal, ou seja o que for? Ninguém me viu faltar uma aula por adormecer ou por não me apetecer. Ok? Portanto, é importante nós termos as nossas prioridades bem definidas. Nós temos que fazer as nossas escolhas bem escolhidas. Saber porque é que eu faço isto. Muitas das vezes a gente não consegue. Nunca fez essa questão. Uma das crianças que teve no almoço ontem, estava lá uma menina que eu adoro, que vai estar hoje na minha aula, daqui a pouco. Entretanto também tenho que terminar. Ela foi a um evento em que estava um presidente da Câmara, ou não era presidente da Câmara, era um ministro, acho que era um ministro da Educação, e ele fez perguntas ao público, e essa miudita, tão pequenina, já não sei que idade tinha, se calhar 6 anos, tinha uma questão para fazer esse senhor, esse ministro, e disse assim: olha, diga-me lá, porquê que você tem essa posição, porquê que você quis ser ministro? E o homem ficou assim a pensar: engraçado, nunca ninguém me fez essa pergunta. Então é isto que tens que fazer. Vais pegar assim, vais olhar para a tua vida como eu. Hoje vou fazer outra vez, porque às vezes num momento nós respondemos de uma maneira, passado X tempo, agora que vou fazer 300 lives, não é? Se me perguntassem na primeira live, eu tinha uma resposta, agora após 300 lives eu tenho outra resposta, não é? Então vira-te para dentro e faz essa questão a ti próprio. Porquê que eu estou a fazer isto? Ou então, porquê que eu não estou a fazer aquilo que eu tanto desejo, que eu tanto sonhava? E partilhei, pronto, foi um almoço muito inspirador, e eu partilhei com essa menina que eu, aos 18 anos, eu fazia rádio. E para mim, quando comecei a fazer estas lives, eu pensei: ó Luís Paulo, tu já com 18 anos já fizeste rádio, não tinhas imagem, não tinhas uma câmera à tua frente, mas falavas para o público, passavas música. Portanto, esse também foi um dos grandes motivos que eu senti que não devia ter medo, não devia razões para ter medo para fazer isto. Ok? Continuando. Então lembra-te sempre disto. Quando não estás tu aos comandos da carruagem, tenha certeza de que quem vai a conduzir quer ir na mesma direção que tu e conduz com o propósito de servir, fazer a diferença e criar um impacto positivo na vida dos outros.
Assuma a direção da tua carruagem. Portanto, tu em tudo que possas fazer, é importante ter este propósito, servir aos outros, é estar em serviço. Há uma carta, um oráculo que eu tenho, que eu adoro, que diz: se estás ansioso ou se estás preocupado, foca-te no serviço. Se estás triste, foca-te no serviço. Né? Tipo assim, Luís Paulo, hoje o dia correu mal, ou aconteceu alguma coisa bastante triste, chateado, vai dar aula. Isso vai passar. Foca-te, caminha para a frente, não fiques a alimentar-te. Para terminar, há um documentário de basquetebolistas americanos. Eles, no final da época, portanto, se eles perderem o campeonato, né, foi um ano exaustivo, cansativo, em que tiveram que treinar ao máximo para serem campeões e não conseguiram, imaginemos. Então eles arranjam uma técnica. Um deles diz: olha, eu estou apenas um dia, só um dia, a chorar, a lamentar-me, pronto, em baixo, o que tiver que ser, o que tiver que ser, o que tiver que sentir. Mas depois, passado 24 horas, esquece. Vamos começar a treinar para a próxima época. Há outro que diz que aquilo é só uma hora. Ou 30 minutos. Ou então 3 minutos. É o que tu quiseres. Lamenta-te, chora, descarrega, mas depois, fecha o capítulo. Fecha o livro. Segue em frente. Isto é como um capítulo. Estás a ler um livro. Acaba o capítulo. Começa outro. É o teu diário. Vais escrever o dia 1 de janeiro. Vais escrever o teu diário. Dia 1 de 365 dias. Fechou, começa um novo. E é isso. É isso que faz sentido. Porque senão ficas ali no negativo e não vais sair dali. E não te vai ajudar nada. Chora o que tens a chorar e depois siga bem. Ok? Então, chegou a hora de fazermos a questão, que é: que direção decides assumir com a tua carruagem? Que direção assumes? Assumir. Decides assumir com a tua carruagem? Para que direção que tu queres ir? Eu decidi, a dia 11 de julho, que eu ia mudar a minha vida. Ia estar assim na natureza como estou. Até é engraçado que eu tenho uma pessoa amiga que foi dar aula no Orbitur da Gala, no campismo da Gala, que estava a dizer: Luís Paulo, tu acreditas que eu quando venho aqui à sexta-feira, que foi ontem, eu consigo dormir todos os dias aqui no campismo, na minha caravana, e lá em Coimbra eu não consigo dormir tão bem. O meu sono não é igual. Experimentem estar um mês, que já estou aqui há mais de um mês, na natureza. Na natureza. Experimentem. Ok? Então, até já, pessoal. Vou dar aula de Zumba na Tamargueira. Espero para vocês. Vamos fazer um minuto de yoga do riso. Fazer sozinho. E vais fazer a tua ecstatic dance. Assim, uma música, de olhos fechados, descalço. E de dança como te apetecer. Está bem? Eu chamo esta ecstatic dance, ou dança cósmica, ou dança com a criança interior. É o que tu quiseres. Ou dança meditativa. Como tu quiseres. Então, escolhe uma boa música para elevar a tua vibração e ser feliz e faz os outros mais felizes. E tem que ir. Beijinhos e abraços. Até já.